A história da Igreja, da Reforma até os dias atuais, séculos XVI e XVII. Dois nomes destacam-se quando falamos em Reforma Protestante: Martinho Lutero e João Calvino. Sabemos que Lutero teve grande impacto no interior da Igreja Católica e principalmente na instituição política do Sacro Império Romano-Germânico. A circulação das ideias luteranas, propiciadas pela invenção da imprensa, logo alcançou a Europa inteira e passou a influenciar desde clérigos, camponeses a reis e nobres. Um dos lugares de maior repercussão do luteranismo foi a Suíça, onde floresceu, a partir da década de 1530, o pensamento de João Calvino. Para compreendermos o contexto em que se desenvolveu o calvinismo, é necessário entender um pouco da situação da Suíça nessa época. No século XV, a Suíça conseguiu tornar-se independente do Sacro Império Romano-Germânico. Contudo, a sua organização política não era unificada, de modo que havia concentração de poder em várias cidades que eram verdadeiros polos comerciais. Nesse contexto, um personagem antecedeu Calvino e deu início à reforma religiosa nas cidades suíças: Eurico Zwinglio. Zwinglio apoiava as ideias de Martinho Lutero e propagava-as abertamente. Tornou-se uma figura de certa popularidade por causa de suas ações humanitárias, numa época em que a Suíça foi atingida pela peste bubônica. Seus pensamentos agitaram várias regiões da Suíça e chegaram a provocar a Guerra Civil de 1531, na qual morreu. Nesse mesmo ano, foi proposto um primeiro acordo, intitulado Paz de Capel, com vistas ao estabelecimento da tolerância religiosa na Suíça. Nos anos seguintes, as revoltas prosseguiam em outras regiões, principalmente em Genebra, que ainda estava dividida entre os católicos e os protestantes ascendentes. Foi em Genebra que Calvino despontou como um personagem de grande importância. Assim como Zwinglio, Calvino era um entusiasta das ideias de Lutero e levou algumas de suas premissas às últimas consequências teológicas, como a questão da predestinação. O calvinismo logo se espalhou para outras regiões da Europa, sobretudo para Inglaterra, Escócia e França. Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses em 1517, quando Calvino tinha 8 anos de idade. João Calvino, 1509-1564. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509 na França, nos últimos anos do reinado do rei Luís XII, que foi sucedido por Francisco I em 1515. Em 1532, terminou o doutorado em Direito em Orleans e, aos 23 anos, era já um famoso humanista, seguindo os passos de Erasmo de Roterdã. Em 1536, com 26 anos, Calvino chega a Genebra. Nesta época, Genebra era quase uma cidade-estado, uma república que desde cedo se emancipou na conquista da sua liberdade municipal. Anos antes, em 1522, já havia ocorrido um conflito contra os confederados, que eram os cristãos protestantes de origem francesa, no francês, huguenotes. Em 1533, houve o primeiro culto protestante de que há conhecimento nesta cidade. São então cunhadas moedas com a inscrição Post Tenebras Lux, após as trevas, a luz. Calvino casou-se em agosto de 1540 na França com a viúva Idélette de Bourg, que traz 2 crianças do seu prévio casamento. Calvino tem 31 anos de idade. A cerimônia do casamento foi dirigida por Guilhem Farel. Em 1541, a peste negra ou peste bubônica ressurgiu em Estrasburgo, na França. Idélette e as 2 crianças procuram abrigo em casa de um irmão dela, nas redondezas. Em 13 de setembro de 1541, Calvino chegou pela segunda vez a Genebra, mas, desta vez definitivamente.
Começou então a organizar e estruturar, de acordo com as linhas bíblicas, os ministérios e a ação dos professores e diáconos. Em 1542, Calvino publicou em Genebra o seu livro de catecismo. O seu objetivo era a profunda transformação das mentalidades. Qualquer ideia de superstição, de práticas de magia ou de catolicismo era perseguido como idolatria. Em 1542, há um surto de peste negra em Genebra. A peste negra permanecia então um fenômeno incompreensível. Para lidar com a epidemia, era comum que se multiplicassem os casos de feitiçaria e de rituais contra a peste. Este tipo de prática já era conhecido em Genebra antes da Reforma. Os que eram identificados como bruxos eram queimados vivos, enquanto se propaga a ideia de que estas desgraças eram castigo de Deus. Em 1542, o filho de Calvino, Jacques, morreu pouco depois de nascer em 28 de julho. A partir de 1542, e sobretudo na década de 1550, a cidade de Genebra conheceu um grande crescimento demográfico com a chegada de refugiados franceses, protestantes perseguidos na França. Consequentemente, há uma fase de expansão econômica. Em 1549 morre Hidélite Calvino. E Calvino não tornou a casar-se. Dedicou-se somente ao seu ministério. Em 1555, são erguidas as primeiras igrejas calvinistas na França. Em maio de 1559, realizou-se em Paris um sínodo nacional protestante. Cerca de 30 paróquias aparecem aí representadas. O sínodo foi responsável pela elaboração de um texto de linhas orientadoras com a participação de Calvino na sua criação, que se chamou A Confessão de La Rochelle. Texto confirmado nesta cidade em 1571. Em 1559, Calvino também fundou uma escola e um hospital. Calvino não tinha boa saúde. Nos seus últimos anos de vida, sofria de enxaquecas, hemorragia pulmonar, gota e pedras nos rins. Entretanto, apreciava passar os seus tempos livres no Lago de Genebra, lendo as Escrituras e bebendo vinho tinto. João Calvino morreu em Genebra a 27 de maio de 1564, aos 55 anos, e foi enterrado numa sepultura simples e não identificada, conforme o seu próprio pedido. John Bunyan. John Bunyan nasceu em Londres em 1628. Foi escritor e pregador cristão, autor de O Peregrino, provavelmente a parábola cristã mais conhecida em todos os tempos. Bunyan teve pouca educação escolar. Ele seguiu seu pai no comércio de funilaria e serviu no exército militar durante a Guerra Civil na Inglaterra. Em 1649, casou-se com Margaret Bentley, que tinha pais piedosos. Ele e sua esposa eram tão pobres que não tinham quase nada de utensílios domésticos como pratos ou colheres. No entanto, ela trouxe seus 2 livros, O Caminho do Homem Simples para o Céu e A Prática da Compaixão, que muito influenciaram a vida espiritual de Bunyan. Em 1655, sua esposa morreu, deixando-o com 4 filhos, um deles cego. Ele casou-se novamente por volta de 1659 com Elizabeth e teve mais 2 filhos deste casamento. Foi também em 1655 nomeado diácono da igreja e começou seu ministério de pregação. Em 1656, ele publicou seu primeiro livro, Algumas Verdades do Evangelho. Este foi seguido por cerca de 66 outros escritos, incluindo seu famoso livro, O Peregrino.
Em 1657, ele foi formalmente reconhecido como um pregador. Enquanto viajava, ele continuou seu comércio como funileiro, mas usou todas as oportunidades para pregar em madeireiras, em celeiros, nos vilarejos ou em capelas da cidade. Sua fama como funileiro pregador se espalhou. Centenas de pessoas vieram para ouvi-lo. Enquanto alguns clérigos abriam seus púlpitos para ele, outros se opunham. Com a restauração de Carlos II em 1660 ao trono inglês, leis contra os não conformistas foram revividas, e eles foram novamente submetidos à perseguição. Logo, um mandado de prisão foi emitido contra Bunyan por pregar sem licença. Os magistrados locais o condenou à prisão, a menos que ele prometesse não pregar. Mas ele se recusou a desistir de pregar. Sua segunda esposa, Elizabeth, empenhou-se pela sua libertação, o que poderia ter sido concebido se Bunyan tivesse prometido não pregar. Mas, para a oferta de liberdade, ele sempre respondia: se vocês me deixarem sair hoje, vou pregar novamente amanhã. Enquanto estava na prisão, ele leu os 2 livros que tinha trazido consigo, a Bíblia King James e o livro dos Mártires. Ele ficou confinado na cadeia de Bedford por longos 12 anos, 1660-1672, ganhando a vida fazendo cordão de sapatos de couro até janeiro de 1672, quando Jaime II, sucessor de Carlos II, emitiu a declaração de indulgência religiosa. Ele também pregou a outros prisioneiros e escreveu sua autobiografia espiritual, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Em 1676, ele foi preso novamente por 6 meses por pregação ilegal. Foi durante este período de 6 meses de prisão que ele escreveu sua maior obra, sua obra-prima, O Peregrino, parte 1, no qual foi publicado em 1678 e em 1680 ele publicou sua segunda grande obra, A Guerra Santa, outra parábola religiosa. Em 1684 ele publicou O Peregrino, parte 2, que conta a história da peregrinação cristã. O Peregrino tem sido chamado de a maior parábola já escrita. Quase 80% dos diálogos no livro vieram de citações diretas ou adaptações da Bíblia. Foi traduzido para muitas línguas e tem um apelo mundial. Ao lado da Bíblia, é provavelmente um dos livros mais conhecidos no mundo. Vendeu mais 900 milhões de cópias até 2012. Bunyan faleceu em agosto de 1688, acometido por um forte resfriado. Seu túmulo está localizado no cemitério de Bunhill Fields, em Londres. Isaac Watts. Watts nasceu em 1674 em Southampton, Inglaterra. Ele era o mais velho de uma família de 9. Seu pai era um comerciante de tecidos e professor e um não conformista que havia sido preso 2 vezes. Sua mãe era de origem huguenote. Watts aprendeu latim, grego, hebraico e francês. Depois que ele terminou seus estudos na escola secundária em Southampton, foi-lhe oferecido uma educação universitária em Oxford ou Cambridge. Mas Watts recusou essa oferta quando soube que isso implicaria renunciar à sua não conformidade, pois era um protestante. As universidades de Oxford e Cambridge eram restritas a anglicanos, segundo as posições do governo da época. Ele então foi para a academia dissidente em Stoke Newton em 1690. Em 1693, ele se tornou um membro da Congregação Independente em Londres. Com a idade de 20 anos, ele completou sua educação formal e voltou para casa, para Southampton, por cerca de 2 anos e meio. Isaac, certa vez,
Expressou seus sentimentos pelos cânticos da congregação. A resposta de seu pai foi, então, dê-nos algo melhor. Assim, Watts providenciou um novo hino a cada dia para os próximos 2 anos para a congregação. Muitos de seus hinos, publicados em 1707 a 1709, foram escritas neste período. Watts tornou-se pastor em Londres em 1702. Em 1712 foi acometido por uma febre que o deixou inválido. Durante os últimos 36 anos de sua vida, ele viveu na casa do Sr. Thomas Abney, onde tinha um lindo parque, onde ele sempre buscava inspiração para escrever seus hinos e livros. Watts era de pequena estatura, tinha 1,52 m de altura e sua aparência não era formosa, mas era um homem muito generoso. Ele dava cerca de 1/3 de sua renda anual, que nunca excederam 100 libras. Uma senhorita que tinha se apaixonado pela sua poesia pensava que havia encontrado sua alma gêmea. Quando ela o conheceu, ela recusou-se dar sua mão em casamento com a observação: eu admirava a joia, mas não o porta-joias. Ele deixou um extenso legado de hinos. Escreveu cerca de 600 hinos, muitos conhecidos até o dia de hoje. Ele é considerado como o pai dos hinos ingleses modernos. Foi dito que antes de Watts, a igreja cantava salmos. Depois de Watts, a igreja cantava hinos. Watts introduziu uma nova forma de poesia, as chamadas canções originais provenientes da própria experiência cristã, para serem utilizadas na adoração. A tradição mais antiga era baseada em poesia da própria Bíblia, geralmente os Salmos. Watts faleceu aos 74 anos e foi enterrado em Barrowfields, Londres, ao lado de outros cristãos famosos como John Bunyan, Susanna Wesley. Mais tarde, uma placa comemorativa foi colocada na abadia de Westminster, onde ainda pode ser vista hoje. Madame Guyon. Jeanne Marie Bouvier de la Motte foi levantada por Deus no contexto católico em pleno século XVII. Nasceu no dia 18 de abril de 1648 em Montargis, na província de Orléans, na França. A sua família possuía alguma influência na sociedade francesa e o seu pai, Claude Bouvier, era procurador do Tribunal de Montargis. A saúde da pequena Jeanne era frágil, o que impediu o progresso nos estudos. Desta forma, os seus pais, que eram muito religiosos, a conduziram para a vida de devoção através de um convento. Neste período, a jovem leu muitas obras de alguns professores, freiras e principalmente do bispo de Genebra, Francisco de Sales, cujas obras são muito conhecidas pela introdução à vida devota. Mas por ser muito bonita e por ser atraída pelo mundo, muitas vezes esqueceu suas promessas de fidelidade a Jesus. Em 1664, aos 16 anos, Jeanne casou com o Sr. Jacques Guyon, de 38 anos, 22 anos mais velho do que ela. Um homem muito rico e influente entre os franceses de Montargis. Depois do casamento, Jeanne Marie Bouvier de la Motte ficou conhecida como Madame Guyon. Em 1670, foi vítima da forma mais virulenta de varíola, que destruiu sua beleza, mas a devastação exterior foi contrabalanceada pela sua paz interior. Ela testemunhou. Até 1676, sofreu a perda de filhos, do marido, do pai e de uma grande amiga. Porém, tudo isso serviu apenas para que ela aprofundasse sua experiência com Deus. De 1674 a 1680, ela perdeu a presença de Deus, aprendendo então a andar por fé, não por sentimentos. Após isso, levou muitos à regeneração e à experiência da morte do ego. Grande número de pessoas, após ter contato com Madame Guyon, deixou o mudanismo,
o pecado e se consagraram a Deus, e isto despertou o ciúme de líderes católicos que passaram a perseguir Guyon. Fénelon e Lacombe, membros do clero católico que receberam sua ajuda. Embora muito popular e admirada por muitos na corte, seus pontos de vista logo foram suspeitos de heresia. Foi perseguida e aprisionada várias vezes. Seus escritos mais famosos foram Um Método Muito Curto e Fácil de Orar e sua autobiografia. Foi denunciada como perigosa e seguidora de Molinos, aprisionado na mesma época por escritos similares. O rei Luís XIV pediu pessoalmente ao bispo Bossuet, o maior e mais famoso eclesiástico da França, que a examinasse. Este exame se transformou numa inquisição mental. As conclusões de Bossuet a respeito desta mulher perigosa levaram Luís XIV a prender Jeanne Guyon, sem ao menos inquiri-la ou notificá-la a respeito. Na verdade, seu único crime foi amar a Deus. Sua culpa foi a primeira devoção e afeição de Cristo. Entretanto, Deus a usou de forma especial para abrir caminho para a restauração da vida interior, da comunhão profunda com Ele, através da oração, da consagração plena e do operar da cruz. Mesmo com seus escritos condenados pelo alto clero católico, Madame Guyon continuou seus ensinamentos e, por isso, foi detida 4 vezes, a última das quais por 4 anos. Escreveu cerca de 60 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo o Senhor, mas não com o meu amor, e Longo Mergulho na Aflição. Escreveu cartas para católicos e protestantes na França, Holanda, Alemanha e Inglaterra. Em 1717, aos 69 anos, faleceu em perfeita paz. Seus escritos, muitos gerados na prisão, se tornaram clássicos espirituais e influenciaram a muitos ao redor do mundo, tais como Francis Fénelon, Zinzendorf, John Wesley, Hudson Taylor, Andrew Murray, Jesse Penn Lewis, Adoniran Judson e Watchman Nee. Miguel de Molinos. Ele era um padre espanhol e escreveu o livro Guia Espiritual, publicado em 1675. Este livro ensina aos homens o caminho para negar a si mesmo e morrer com o Senhor. Ele enfatizava a passividade da alma como maneira de abrir-se para a comunicação da luz divina de Deus. Este livro afetou muitas pessoas naquela época. Grande parte dos ensinamentos de Madame Guyon foi baseada nos ensinamentos de Molinos. Padre Fénelon. Sacerdote francês, Francis Fénelon tornou-se amigo e familiarizado de Madame Guyon. Seus ensinamentos foram desenvolvidos nas mesmas linhas que ela. Foi a sua defesa quando ela foi condenada por heresia. Em 1695, foi nomeado arcebispo de Cambrai, no norte da França. Em 1697, publicou as famosas Máximas dos Santos, onde estabeleceu a diferença entre a verdadeira e a falsa espiritualidade, usando os escritos e as experiências de muitos santos como verificação. O Papa Inocêncio XII condenou partes do livro. Ele disse: Fénelon cometeu um erro por amar muito a Deus. Daí em diante, ele foi banido por Luís XIV da corte real e exilado na sua própria diocese de Cambrai. Muitas de suas cartas foram escritas durante o exílio. Américas, expansão e colonização. Dos séculos XVI e XVII, a colonização e expansão religiosa nas Américas ocorreram acompanhadas de 2 grandes preocupações da Igreja Católica. Primeiro, a luta contra o
Segundo, o esforço para implantar a fé nos novos impérios coloniais nas Américas, África e Ásia. Uma das principais ferramentas usadas na supressão foi a Inquisição ou Santo Ofício, utilizando a delação e a tortura e negando aos acusados os direitos de defesa, resultava na execução dos réus entregues ao poder civil para ser queimados vivos. Uma das práticas da Inquisição era o confisco dos bens do réu confesso. Como esses bens eram divididos entre as autoridades leigas e eclesiásticas, isso contribuiu para manter aceso o fogo das perseguições. Por vários séculos, a instituição perseguiu judeus e protestantes dos dois lados do Atlântico. A formação das igrejas no continente norte-americano. A Igreja dos Cristãos nos Estados Unidos da América praticamente teve início no ano de 1620, com a chegada à Baía de Massachusetts dos 102 colonos que partiram da Inglaterra embarcados no navio Mayflower e fundaram a colônia de Plymouth. Dos 102 passageiros do navio, 35 eram membros da Igreja de Exilados de Leiden, Holanda. Pouco tempo depois da chegada dos peregrinos do Mayflower ao Novo Mundo, a situação da Inglaterra piorou. A perseguição contra os puritanos na Inglaterra aumentou e, por volta de 1640, aproximadamente 20 mil puritanos haviam partido para a América por causa da liberdade religiosa. No Novo Mundo, eles estabeleceram congregações independentes. O congregacionalismo na América cresceu em sua influência. As primeiras universidades dos Estados Unidos, como Harvard e Yale, foi estabelecida para treinar missionários a fim de evangelizar os índios. Assim, as condições das colônias americanas não foram favoráveis ao estabelecimento de uma única igreja. Na realidade, durante a maior parte do período de colonização, as muitas colônias tinham suas próprias igrejas, como o congregacionalismo ao norte, Nova Inglaterra, e o anglicanismo no sul, Virgínia, Geórgia. Por outro lado, as colônias centrais caracterizavam-se por uma maior diversidade religiosa. A existência de numerosos grupos dissidentes tornava difícil impor uma igreja oficial. Quando os novos estados americanos escreveram as suas constituições, quase todos deixaram de ter igrejas estabelecidas. O último estado a fazê-lo foi Massachusetts, em 1833. A Constituição Americana, 1787, dispôs que o Congresso não aprovaria qualquer lei referente ao estabelecimento da religião ou proibindo o livre exercício da mesma. Havia sido inaugurado um novo padrão nas relações entre a Igreja e o Estado, com o forte apoio dos batistas e a maior parte dos metodistas e presbiterianos, todos os quais queriam proteger a liberdade das igrejas e a não interferência do Estado. Esses eventos tornaram possível o surgimento do denominacionalismo, o modelo americano de separação entre igreja e Estado, plena liberdade de consciência e diversidade denominacional foram progressivamente aceitos na maior parte do mundo ocidental. A formação das igrejas no Brasil. No final da Idade Média, a forte integração entre o Estado e a Igreja deu origem ao fenômeno conhecido como padroado. Pelo padroado, a Igreja de Roma concedia a um governante civil certo controle sobre uma igreja nacional, em apreciação por seu zelo cristão e como incentivo a futuras boas obras. Entre 1455 e 1515, 4 papas concederam direitos de padroado aos reis portugueses, que assim foram recompensados por seus esforços em descobrir novas terras e trazer outros povos à cristandade. A descoberta e colonização do Brasil
foi um empreendimento conjunto do Estado português e da Igreja Católica. O Estado forneceu os navios, financiou o empreendimento, construiu as igrejas e pagou o clero. Mas também teve o direito de nomear os bispos, recolher os dízimos, aprovar documentos e interferir em quase todas as áreas da igreja. Com a vinda do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, também chegaram os primeiros jesuítas. Por 210 anos, eles foram os principais missionários e educadores no Brasil. Ao mesmo tempo, os jesuítas tornaram-se os maiores proprietários de terras e senhores de escravos do Brasil colonial. No ano de 1532, chegou ao Brasil o primeiro protestante, um luterano, filho de um amigo de Lutero que aportou em São Vicente. O protestantismo chegou ao Brasil em março de 1557, na Baía de Guanabara, através de um grupo de huguenotes calvinistas franceses. São eles Jean de Bourdelle, Mathieu Vernoy, Pierre Bourdon, André Lafon, com o propósito de estabelecer um refúgio para os calvinistas perseguidos na França. Também foram perseguidos aqui no Brasil em virtude de sua fé reformada. Alguns conseguiram escapar, outros foram condenados à morte por Villegaillon. Foram enforcados e seus corpos atirados de um despenhadeiro em 1558. Antes de morrer, entretanto, foram obrigados a professar por escrito sua fé num prazo de 12 horas, respondendo uma série de perguntas que lhes foram entregues. Eles assim o fizeram e escreveram a primeira confissão de fé na América, sabendo que com ela estavam assinando a própria sentença de morte. Ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara. Por volta de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Reformada Holandesa instalou-se no Brasil. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil, sendo que a maior era a do Recife. A Igreja Cristã Reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas. Esse período se encerrou com a Guerra da Restauração Portuguesa. Quando não houve mais condições de manter Recife, o Nordeste foi devolvido a Portugal. Terminava, assim, a missão cristã reformada, impossível sem a proteção de um país protestante. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de todos os territórios portugueses pelo Marquês de Pombal e pelo primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo. Por causa de sua riqueza e influência, eles tinham muitos inimigos entre os líderes eclesiásticos, proprietários de terras e autoridades civis. Durante o período colonial, o Brasil manteve-se isolado, sendo inteiramente vedada a entrada de protestantes, principalmente após as invasões dos franceses 1555-67 e holandeses 1624-54. Porém, com a chegada da família real em 1808, abriram-se as portas do país para a entrada legal dos primeiros protestantes, os ingleses. Brasil monárquico. No período imperial ocorreu a inserção definitiva do protestantismo. Nessa fase, predominou atividades missionárias, principalmente de organizações britânicas, americanas e germânicas. A Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu-lhes certa liberdade de culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como religião oficial. Até a proclamação da República, os protestantes enfrentariam sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitérios e educação. As primeiras igrejas que tiveram resultados mais consistentes chegaram ao Brasil com a vinda da família real portuguesa e a abertura dos portos a nações amigas por meio do Tratado de Comércio e Navegação. Comerciantes ingleses estabeleceram a Igreja Anglicana em 1811. Seguiu-se a implantação de outras igrejas de imigração. Alemães trouxeram a Igreja Luterana. Imigrantes americanos trouxeram a Igreja Batista e a Metodista, e também a Igreja Adventista
Em 1855, Robert Reid Carley, missionário autônomo escocês, fundou igrejas congregacionais, construindo o primeiro trabalho protestante permanente em terras brasileiras. Mais tarde, em 1859, a Igreja Presbiteriana foi fundada pelo Asbel Green Simonton, no Rio de Janeiro. O ex-padre José Manuel da Conceição converteu-se ao protestantismo, tornando-se presbiteriano, e foi o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro protestante em 1865. Em 1866, o pastor Júnior E. Newman, da Igreja Metodista, foi o primeiro pastor a fixar-se permanentemente no Brasil, após várias outras tentativas sem sucesso. Ela cresceu firmemente desde então, tornando-se autônoma em 1930. Em 1871, o primeiro grupo batista se estabeleceu em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, trazido por missionários americanos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou em 1884. Nessa época surgiram os primeiros conversos. Em maio de 1893, Alberto B. Stauffer chegou ao Brasil como missionário e introduziu a colportagem no país. Em 1896, organiza-se o primeiro templo adventista em Gaspar Alto e em Curitiba foi fundada a primeira escola adventista no país. Brasil republicano. O período republicano caracterizou-se pela intensificação de atividades missionárias estrangeiras, a nacionalização de denominações. Nessa fase, o país passou a gozar a liberdade religiosa constitucional, com separação entre Estado e religião, o que permitiu o avanço das denominações no Brasil. Finalmente, em fevereiro de 1891, a primeira Constituição Republicana proclamou a separação entre a Igreja e o Estado, bem como outras medidas, tais como a plena liberdade de culto, o casamento civil obrigatório e a secularização dos cemitérios. A Igreja Católica foi colocada em pé de igualdade com todos os outros grupos religiosos. A educação foi secularizada, a religião sendo omitida do novo currículo. Em uma carta pastoral, os bispos deram as boas-vindas à República, mas também repudiaram a separação entre a Igreja e o Estado.